Desculpa o horário, tivemos um problema técnico, mas aqui estamos. Opção 10, que é a sua melhor opção. C'est un plaisir de parler pour tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, avec Riane Martins e Cátia Monteiro. Boa noite, Riane Martins. Boa noite! Programa ao vivo é assim, né, gente? Muitas emoções. E nós estamos aqui hoje para fazer o melhor programa, como sempre, para vocês. E hoje o tema educação. É isso mesmo. E conosco também, Coronel Afonso e Brigadeiro Átila Maia, que daqui a pouco estará conosco no nosso estúdio. Boa noite, Cátia Monteiro. Prazer tê-la comigo no Opção 10. Boa noite, gente. É porque vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Se vocês soubessem, mas programa ao vivo é assim mesmo. É daqui para melhor. A opção 10 é a sua melhor opção. Isso. Hoje nós temos aqui aquele prazer, uma honra enorme de agradecer a nossa nova assessoria, que é a Daniela, da Aldo Martins Assessoria. Meu grande carinho, muito obrigada por todo o profissionalismo e cuidado com a nossa opção 10. Isso mesmo, um super beijo. Dani, arrasando com a opção 10, que é a sua melhor opção. Sempre. Muito obrigada, Daniela, da Aldo Matias Assessoria. Também temos uma nova parceira, não é mesmo, Cátia Monteiro? Sim, a gente tem também agora a GF, Estúdio de Beleza. Gente, vocês não têm noção da qualidade do atendimento dos profissionais que tem esse salão. Claro, estão tendo atendimento, tudo tem que ser com horário marcado, se cuidando, tudo lá higienizado, entendeu? Cada qual os atendimentos, os horários para não ter aglomeração, não é isso mesmo, gente? E também a gente está com a parceria com a GF Joias, essas joias maravilhosas, gente. Acompanha a gente lá no Instagram, vocês vão saber tudo. E daqui a pouquinho eu vou falar mais dessas novas parceiras com a opção 10. Com você, Cleide. Isso mesmo. Conosco hoje, falando sobre o tema educação. Temos aqui Brigadeiro Átila Maia. Um prazer enorme em ter conosco a opção 10 na TVN Brasil. Muito boa noite. Tema de hoje, educação. Também conosco nesta noite, Coronel Afonso Farias. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigada meninas, obrigada Dani. Estaremos aí no YouTube da TV Brasil, opção 10, e no Instagram também. Quem não tem como seguir no YouTube, estaremos também transmitindo pelo Instagram. Muito boa noite, Brigadeiro Átila Maia. Uma honra ter conosco na opção 10 na TVN Brasil. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez na TVN no Opção 10. E vamos falar um pouquinho sobre educação. Isso mesmo, tema necessário, né? E estamos aqui também conosco, Coronel Afonso Farias. Muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Prazer estar novamente aqui na TVN Brasil, juntamente com a opção 10, para falar hoje sobre o tema educação. Isso. E, gente, esse tema, quando nós postamos no Instagram, no nosso flyer, surgiram já várias perguntas. Temos muitas pessoas querendo participar, e eu disse que nós enviaríamos no YouTube e que vocês teriam a oportunidade de estar perguntando, tanto para o Coronel Afonso quanto para o Brigadeiro Átila Maia. Mas vamos iniciar, Coronel Afonso, com algumas perguntas. Vamos lançá-las para o Brigadeiro Átila Maia. O que o senhor acha? Vamos iniciar então com as suas perguntas, que nós temos várias aí. Posso iniciar? Pode, sinta-se à vontade. Ok. Nós sabemos que hoje o Brasil está numa situação até calamitosa na questão de educação. O tempo vem passando e nos últimos 30 anos o Brasil vem patinando, principalmente nessa questão da educação básica. Então, para que a gente melhore, para que a gente oportunize esse desenvolvimento humano por intermédio da educação, quais são as suas propostas, Brigadeiro? Obrigado, Afonso. Bom,
O principal aspecto da educação que a gente levantou aí ao longo das caminhadas aí, por onde andamos nesse país, é que o mínimo que o governo federal pode fazer pelas crianças é dar a mesma oportunidade a todas elas. Hoje, como funciona o ensino fundamental? É uma atribuição dos municípios. Então, é fundamental que nós venhamos a federalizar o ensino fundamental. Só assim teremos condições de dar a mesma qualidade de ensino a todas as crianças brasileiras. O ensino fundamental ele é muito importante porque, na verdade, é quando você prepara a criança para iniciar a corrida ali pela vida em busca de uma profissão. Porque o passo seguinte já poderia ser o nível técnico, um profissionalizante. Então, se nós conseguirmos deixar todas as nossas crianças naquele mesmo nível, com certeza estaríamos dando uma grande contribuição para que elas pudessem ser bem-sucedidas. E é assim que funciona na maioria dos países. Bom, ok, então. Então passamos para o segundo questionamento. No seu entender, quais seriam os anos mais relevantes para a gente colocar escola, professor e aluno, para que a gente projetasse esse cidadão lá no futuro? Quais seriam esses anos relevantes? Eu penso que os anos iniciais da formação da criança. Isso é fundamental, é onde a gente pode despertar ali, alavancar a capacidade de aprendizagem das crianças, desenvolver todo o sistema cognitivo e precisamos atuar muito mais com perguntas do que com respostas. Lamentavelmente, não é isso que ocorre e o nosso sistema de educação, e aí não é um privilégio só do Brasil, o mundo inteiro ele vem pecando nesse aspecto, são várias deficiências, o sistema educacional ele limita em vez de abrir a mente das crianças e nós precisamos reverter essa situação urgentemente. Caso isso não seja feito, nós estamos condenados a perder posição para as máquinas. Quando nós comparamos, vou pegar aqui 3 itens do nosso dia a dia. Um deles, telefone celular, que a origem é o rádio. O outro, o avião. E a própria psicanálise de Freud, todos eles ocorreram mais ou menos na mesma época, em 1900, 1906, tudo por ali. E é fácil verificar o quanto o rádio e o avião evoluíram. E, lamentavelmente, no aspecto humano, ainda hoje é praticado a metodologia de ensino a que os nossos avós foram ensinados. Não é possível que a gente não consiga evoluir. É preciso fazer urgentemente algo para que nós possamos dar um salto qualitativo na educação. E o Brasil tem esta grande oportunidade, e essa oportunidade começa justamente nos primeiros anos do ensino fundamental. Ok. Então, a gente percebe bem que desde o início do século XX, que quando as pessoas eram mais autodidatas e elas... Ok. Gente, a gente está com um probleminha técnico aqui, tá? O Coronel Afonso está ali colocando o microfone dele para funcionar. Enquanto isso, a gente está ao vivo no YouTube, okay. TVN Brasil, lá no YouTube, opção 10. Acompanha lá que já está começando aqui as perguntas. Daqui a pouco a gente vai fazer, soltar aqui as perguntas de vocês, tá?
Coronel? Então, já está funcionando lá pelo YouTube também, na opção 10. Então procura lá que vocês podem fazer perguntas, participar, estar junto com a gente nessa empreitada hoje, que o tema é educação. Então, desde o começo do século XX, sistemas, mas na questão aqui do Brasil, parece que nós continuamos com uma aceleração muito lenta, muito devagar. Ao que o senhor atribui isso, brigadeiro? Uma série de fatores, mas especialmente aí talvez nas últimas décadas aqui no Brasil, a grande verdade é que a educação vem sendo negligenciada. E um dos fatores que eu posso citar é justamente a remuneração dos professores. Os professores do Brasil estão seguramente entre os piores do mundo em termos de remuneração. Só para ter uma ideia, o piso salarial de um professor aqui está em torno de R$ 2.800. Com certeza, qualquer professor no Brasil, especialmente os do ensino fundamental, ganham menos. Não que esses profissionais que eu vou citar não sejam importantes, mas é um absurdo que um professor ganhe menos do que um diarista, alguém que faz apenas jardinagem ou faz a limpeza das nossas casas. Porque o professor tem nível superior. Enquanto nós tratarmos os nossos professores dessa forma, será muito difícil reverter esse quadro, né? Então, é preciso dar uma atenção toda especial aos nossos professores. E, com certeza, essa é uma bandeira que eu levanto e farei o possível e o impossível para remunerar bem os nossos professores, porque quero, sim, ter qualidade no sistema educacional brasileiro. Pergunta ao ao brigadeiro Átila. Constantino, lá no YouTube, obrigada, gente, por participar, tá? Constantino, ele gostaria de saber do brigadeiro Átila Maia o que ele acha do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares e se essas escolas irão oferecer cursos técnicos profissionalizantes. Brigadeiro? Muito obrigado, Constantino. Essa é uma novidade. Eu, particularmente, sou contra essa questão da militarização das escolas. Eu acho, sim, que nós precisamos melhorar o nível e a qualificação dos nossos professores. Eu custo acreditar que não seja possível nós termos professores civis que consigam implementar o mesmo nível de disciplina nas escolas do que ocorre nas escolas militares. Até porque, mundo afora aí, são os civis quem comandam o sistema de educação e as coisas funcionam muito bem por lá. Então, nós precisamos dar uma melhorada nessa formação dos nossos professores. Talvez até sim possa caber um estágio ou um período ali de intercâmbio dos professores civis nas escolas militares, que também, em sua maioria, são professores civis, né? Eu fiz uma escola militar, estudei no Colégio Militar, em Recife, em Salvador, e ainda na Academia da Força Aérea. E boa parte do quadro dos nossos professores eram de civis. Então, o problema não está em militarizar ou não militarizar. O problema está em disciplinar a escola, tanto professores e alunos. Aproveitando também que o Coronel Afonso está conosco. Coronel, o que você acha, então, sobre a militarização das escolas do Brasil? Vamos continuar. Como continuar? A militarização
como estava comentando a Tia Maia. Essa pergunta, eu acho que primeiro, as escolas elas não estão sendo militarizadas, elas estão num regime cívico-militar. Então, elas no contraturno, elas funcionam com atividades lúdicas, recreativas, esportivas, artísticas, de entretenimento. A base instrucional pedagógica, ela continua exatamente da mesma forma. E os ganhos, por exemplo, aqui em Goiás, nós temos mais de 60 escolas com ganhos excepcionais na questão do aprendizado. Isso está sendo visto pelas colocações que estão sendo dos resultados dos exames. Então, não é uma questão de militarização. Nem o colégio militar, aqui vamos de Brasília, ele é militarizado. Uma escola preparatória, ou do Exército, ou da Aeronáutica, eles são militarizados, eles já estão preparando para uma militarização, mas é preparando. Onde o militar se torna realmente profissional é nas academias. Ali sim, ele está sendo formado para ser um militar. Ele vai aprender a atirar, vai saber as técnicas de operação no teatro de operações, como ele deve se comportar perante as táticas. Então, quando se fala em militarização, é ruim esse termo, porque as pessoas não estão aprendendo a ser militares nessas escolas cívico-militares. Na verdade, elas estão aprendendo aquilo que não estavam aprendendo, porque nós passamos muito tempo esquecendo do que deveria ser ensinado nessas escolas. Tá? O ideal seria que nós não tivéssemos essa questão em jogo, essa questão colocada. Mas, já que ela está colocada, eu não vejo, porque a gente conhece as escolas militares, realmente militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sabe que elas são diferenciadas. Essas escolas cívico-militares, elas estão ensinando basicamente a questão pedagógica e no contraturno eles ensinam as pessoas a serem alguma coisa que eles gostariam de ser, músicos, artistas, qualquer coisa desse tipo. É por aí e por aí vai. Obrigada pela participação de todos. Estamos ao vivo agora pela TVN Brasil, que está nos acompanhando no Instagram, que é pelo YouTube, e muitas perguntas. Temos esse Brasil todo, não é mesmo? Desejando sucesso a todos nós, muito bom tema abordado. E tem uma pergunta aqui. Boa noite. Qual a sua ideia de federalização? O senhor pretende aplicar o Estado na superintendência do MEC? Vai falar agora no esse? Não, essa foi a última agora. Pode continuar. Repete para o Brigadeiro lá de Aramaia. É para o Brigadeiro lá de Aramaia? Tá, então está constando. Qual a sua ideia de federalização? O senhor pretende aplicar o Estado na superintendência do MEC? Brigadeiro lá de Aramaia? Eu não sei se é exatamente uma superintendência, mas que há necessidade de uma representação muito atuante do Ministério da Educação nas unidades da Federação, não tenho nenhuma dúvida disso. É fundamental que possamos implantar uma unidade do Ministério da Educação em cada unidade da Federação para que ela possa acompanhar a qualidade do ensino que está sendo desenvolvido em cada um dos municípios daquele estado. Então é fundamental algo dessa natureza. Se vai ser superintendência ou algum outro nome, isso eu ainda não sei. Ok, muito obrigada. Agora, Coronel Afonso. Sobre o estudo infantil online que estamos vivendo nesse momento de pandemia, acredita que o mesmo tem feito? Como podemos estar atuando nesse momento? É uma questão polêmica, de boa argumentação e contra-argumentação, mas o próprio nome já diz. Creio eu que você está querendo falar sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto anos fundamentais. O contrato que foi assinado em dezembro ou em janeiro de 2020, dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, eram para outros tipos de aulas, outros tipos de atividade. Os pais, alguns gostam, outros não gostam. E está havendo uma grande discussão em cima disso. Mas, lógico, a escola ela tem que se preocupar
primeiramente com uma coisa chamada acolhimento, para que ela possa gerar pertencimento nesses alunos, para que logo depois ela possa gerar os fatores instrucionais, tanto lúdicos como lógicos. E, concomitantemente a tudo isso, envolver família, comunidade, professores, gestores, funcionários e instituições que possam impactar naquele tema que a escola ou a família ou gestores queiram falar naquele momento em suas reuniões para melhorar, para otimizar essas questões da escola. Não pode ser só uma questão bilateral, mas como o próprio nome diz, pandemia. Então o aspecto surpresa está causando toda essa questão na cabeça, tanto das escolas como nessas outras pessoas. Pergunta, obrigado, Coronel. Gregory Monteiro, tomara que o Coronel tenha respondido bem a sua pergunta. Essa agora vai para o Brigadeiro Átila Maia. O Brasil enfrenta uma falta de articulação entre políticas educacionais e as demandas econômicas. Qual a sua proposta para os jovens que abandonaram os estudos para trabalhar? Essa pergunta é da Vivian, Coronel Átila Maia. Bom, na verdade, o Brasil está numa verdadeira loucura. Quem dera o problema fosse só na educação. Mas, Vivian, eu vou pegar aqui os recursos que são destinados à área da educação, são através de alguns fundos, né? Tipo o Fundeb, o PAR, o PDDE e o PNAE, que cuida do aspecto da alimentação. Só para a gente ter uma ideia, eu não sei se cada um dos que está nos assistindo neste momento sequer faz ideia de quanto o governo disponibiliza por mês para cada criança que está na escola. R$10. Pasmem os senhores. Isso para alimentação. E eu pergunto aqui, é possível alimentar alguma criança com R$10 por mês? Agora, a contrapartida. Aquele menor infrator que está cumprindo ali uma pena, entre aspas, socioeducativa, ele tem direito a 6 refeições por dia. Ele tem direito ao café da manhã, ao lanche, ao almoço, lanche de tarde, ao jantar e uma ceia à noite. E ainda o SENAC disponibiliza para esses jovens infratores uma linha de atuação que eles fornecem cursos profissionalizantes para os menores infratores. E ainda pagam uma quantia ali entre os R$400 e R$600 para cada um desses menores. Dá para entender aonde está o problema do país? Será que os valores não são permanentemente invertidos aqui? Parece que o próprio governo incentiva o crime, quando deveria incentivar o aluno que está na sala de aula. Então, como é que um jovem pode se sentir estimulado a permanecer numa sala de aula se ele tem notícia que o amigo que mora na casa ao lado é um menor infrator e tem todos esses benefícios? Então, basta, na verdade, querer. Os governantes precisam parar com esse negócio de ficar fazendo promessa e não agirem exatamente naquilo que precisa agir. E é dentro de todos esses aspectos aí que a gente pretende entrar, mas com muita força, com muita determinação, para reverter tudo isso. Lamentavelmente, o próprio governo que aqui está não se preocupou com isso. Muito embora, durante a campanha, tenha dito que criminoso não teria nenhum privilégio, e não é o que a gente vê. Tudo continua exatamente do jeito que está.
E aí, Cleide, eu queria que passou batido aqui, Sim. a gente, como começou atrasado, a gente acabou não falando. Ok. Eu queria render aqui uma homenagem que todos nós, que a TVN, afinal de contas, hoje já são 26 mil vítimas da ineficiência, da incompetência dos governos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, para encarar essa doença. Então, eu deixo aqui os meus sentimentos a todas as famílias que de alguma forma já foram atingidas por essa doença lamentável. Coronel Afonso, diante da colocação do brigadeiro Átila Maia, o que o senhor acha da pergunta que foi feita? Foi da Vivian, é isso? Kátia? Você Qual vai a sua fazer essa pergunta para o Sim, as relações entre políticas educacionais e as demandas econômicas. Olha, o problema da educação no Brasil, ela remonta desde a chegada da família real no Brasil. A educação no Brasil, ela sempre foi relegada ao quinto plano. Eu estou aqui com uma pesquisa realizada pela Vark Foundation e ela aponta os países que menos valorizam seus professores. Aí veja bem, primeiro lugar, que não valoriza seus professores. País que, em primeiro lugar, não valoriza seus professores. É o Brasil. Gente, isso é um problema estrutural. Não é um problema só do governante, do dirigente. As pessoas também estão enxergando. Isso é um grande círculo vicioso cultural, alimentado tanto pela educação, quanto alimentado pela cultura municipal, estadual, federal. Por que as escolas federais de ensino médio, elas são geralmente muito bem classificadas nos exames que fazem? São espetáculos acima daqueles países que compõem a OCDE. Por que lá eles têm essa estrutura? Porque o método é diferente. O andamento das coisas é diferente. A escola preparatória de cadetes do ar está ali no topo. A escola da Universidade Federal de São Paulo, do ensino médio, também está ali no topo. É método, é disciplina, é envolvimento, é acolhimento, é pertencimento. Isso sim gera resultados. O nosso problema não é dinheiro. O nosso problema é a ausência disso tudo que eu acabei de mencionar aqui. Porque vários dirigentes municipais ou estaduais, e até federais também, mas em maior gama municipais, porque nós temos mais de 5.570 municípios. O dinheiro, quantas vezes vocês presenciaram na televisão que o dinheiro que vai para essas escolas não chegam nas escolas? O que fazem com o dinheiro dessa gestão educacional? O que fazem com a merenda escolar? Como que eu posso formar uma pessoa onde o recurso não chega? E as crianças aprendem debaixo do cajueiro, da mangueira e em casebres. Não há banheiros, nem para professores. Hoje, nas escolas que se dizem integral, em vários municípios do Brasil, eu sei porque visitei. Estão lá os professores depois do almoço deitados no corredor. E aluno passando. Os professores deitam no corredor e dormem no corredor. Isso não é possível. Nós não temos uma sala para que o professor fique, seja disponível a eles. Isso é muito ruim. Nós temos que mudar essa percepção. Vejam bem, Chile, Alemanha, França, Egito, Japão, Finlândia estão no meio dessa pesquisa. Quem é que está lá no final, que mais valoriza? Malásia, Taiwan, Rússia, Indonésia, Coreia, Índia, Nova Zelândia, Singapura. Esses mais valorizam. Lógico que pagam mais, mas os resultados são extraordinários. São extraordinários. Aqui no Brasil, se você fizer um levantamento das escolas que estão pagando mais, no nível municipal e estadual, você vai ver que não corresponde com os resultados.
Não gostaria de mencioná-las, mas não corresponde com os resultados. Ok, obrigada, Coronel Afonso. Muitas perguntas no nosso YouTube do TV do Brasil. Como o Coronel está para continuar com a pergunta, depois tem duas para o Coronel Eduardo Jamaia. Como já havíamos perguntado sobre a educação nessa época de pandemia, e outra pergunta do Wagner Castro, participando conosco no TV do Brasil. Online para as crianças e adolescentes não tem o mesmo efeito que tem para os adultos. Esta ideia é certa ou há outro entendimento? Olha, a manipulação da tecnologia para crianças, para adolescentes, jovens e adultos e idosos, ela sofre impactos completamente diferentes. As pessoas que têm mais de 50 anos hoje usam tecnologia. Quem tem mais de 60, somente alguns. Muitos não gostam, muitos não querem, e quando são obrigados a entrar ali, já sentem uma dificuldade, porque ele lá atrás já decidiu, já negativou essa vontade. A criança hoje, vocês vejam, as mães, agora eu vou entrar num outro assunto que tem a ver, mas parece que não tem. A educação começa antes da mãe engravidar. É a natureza biológica da mãe. Essa mãe foi bem alimentada? Essa mãe foi preparada para ser mãe? Educacionalmente, culturalmente, familiarmente? Funções cognitivas, quando está se desenvolvendo dentro da sua barriga, dentro do útero, isso facilita bastante depois o aprendizado da criança, porque o cognitivo começa dentro do útero e não fora do útero. Então, quando as crianças hoje, nós nos admiramos. As crianças, elas pegam um smartphone desse e manipulam com a facilidade que você pensa que a criança já estava com o smartphone dentro do útero. Não é possível. Como é que ela consegue interagir com aquela facilidade? Então nós estamos vivendo uma geração altamente tecnológica. E isso é uma diferença para aqueles que estão depois de 50 anos de idade, principalmente depois de 60, e aqueles que estão abaixo dos 25 anos, e tem um hiato aí 25, 50. Essa educação, ela é promovida diferentemente nesses vários estados, nessas várias faixas etárias. E elas impactam diferente. Se você tratar o idoso, um intermediário, um jovem, um adolescente, uma criança, querer dar as mesmas regras e sentido para eles na manipulação dessas tecnologias, vai ser sofrimento para os dois lados. Isso mesmo, muito obrigada, Coronel Afonso. Nós temos participação de várias pessoas. E agora eu pergunto, Brigadeiro Eduardo Jamaia, o que o senhor pretende fazer para fortalecer a qualidade do ensino básico e fundamental no Brasil? Bom, primeira coisa é federalizar. Melhorar os salários dos professores, também já falamos aqui. E um pouco diferente até do que o meu colega ali acabou de falar, que são o uso, o emprego dessas tecnologias, realmente são muito interessantes, mas nós temos que admitir que, na verdade, elas são algo parecido com muletas. Porque na medida em que nós fazemos uso dessas tecnologias, nós deixamos de desenvolver aquilo que já está inserido dentro de cada um de nós desde quando aqui chegamos. Apenas para terem uma ideia, todo mundo já ouviu falar que nós não usamos nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Apenas um parâmetro de comparação. Nos nossos cromossomos, que são 23 pares, portanto 46 cromossomos, nós dispomos de uma biblioteca da ordem de 184 mil volumes de livros de 500 páginas. Eu não vou detalhar aqui como se chegou
a esse número, porque eu vou perder muito tempo e nós começamos o programa um pouquinho atrasado. Mas o que nós precisamos, sim, para desenvolver as nossas crianças, para estimular essa utilização desse potencial que já está em cada um de nós, é usar algo que eu estou chamando de peso intelectual. Da mesma forma que os atletas fazem exercícios com pesos, com elásticos, e simulam uma condição muito superior àquela que eles normalmente lidam para desenvolver seus músculos, nós temos condições, sim, de desenvolver o cérebro das nossas crianças, desde que possamos estimular este uso com pesos intelectuais. Então, é possível fazer? Sim, é possível. Ok, primeiro Jamai, muito obrigada. Temos várias perguntas, agradeço a participação de todos pelo nosso YouTube da TV do Brasil. Temos uma aqui para o Coronel Afonso. Coronel Afonso, quais são as desafios da educação básica para promover a educação que propicie o conhecimento científico e tecnológico no Brasil? Ok. Não só científico e tecnológico, mas também desenvolver o ser humano para o nosso tecido social, para que ele seja um cidadão. E às vezes nós esquecemos disso. Não só desenvolver para a parte científica, para o rigor científico, ou para a utilização, manipulação e a precisão que nos dá a coisa tecnológica, mas também nós devemos evitar esse afastamento ou esse distanciamento tecnológico, né? Porque já está no jargão aí, a tecnologia serve para afastar quem está próximo da gente e unir quem está longe da gente. Então nós não podemos contribuir nem trabalhar dessa forma, nós temos que unir os dois lados. Nós devemos fazer uso da tecnologia e não sermos usados pela tecnologia, mas nós vamos ser usados por ela, nós já estamos sendo usados por ela. Mas respondendo objetivamente a tua questão, nós devemos tratar primeiro da comunidade. O aluno nos dessa criança. Eu preciso lhe dar fundamentos tanto tecnológicos, né? Porque Platão já dizia para a gente, nós somos uma caixinha. Nós temos que despertar esses botões dessa caixinha, porque eles já estão impregnados. Nós já chegamos aqui chipados, mas nós não sabemos. Muitas vezes tem pessoas com 70 anos de idade que não sabem do que gosta, nem sabem do que gosta de fazer. Enquanto tem outras, adolescentes com 13, 14, 15 anos de idade, que já escolheu o que fazer e gosta daquilo. Então varia de pessoa por pessoa. Já Aristóteles, o pai da lógica, ele chegou para a gente e colocou. Não, nós já estamos colocados no mundo com isso pronto. O idealismo de Platão nos coloca a situação que o brigadeiro nos presenteou. Nós vivemos essa caixinha. Agora temos que despertar. Cabe o professor ser inspirador. Cabe o professor ser orientador. Cabe o professor ser aquela pessoa que o aluno quer ser. Porque quando nós chegamos nesse nível, o aprendizado fica muito fácil. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles são curiosos. Eles querem aprender. O que mata o ânimo é a chatice,
É a coisa analógica em excesso que nós ainda estamos presenteando nossas crianças e nossos adolescentes. Tem que ser um misto. Aprender a trafegar no tecido social, no âmbito social e também a manipular a tecnologia. Essas duas coisas juntas, mais o acolhimento, o pertencimento e o envolvimento de todos aqueles que eu já falei, faz com que o aluno se torne um cidadão e um profissional no nível técnico que vai ganhar seu dinheiro. Isso mesmo. Muito obrigada, Coronel Afonso. Temos outra pergunta do Cláudio Pinho, da CDF, para o brigadeiro Alves Maia. A educação básica tem cumprido seu papel no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes? Com certeza não. Não. E os exames que as nossas crianças têm sido submetidas têm mostrado aí que o papel do ensino fundamental nas nossas escolas não tem sido realmente cumprido. Precisamos melhorar e melhorar urgentemente. E é preciso também compreender ou levar a compreensão dos pais e das mães dessas crianças que, muito diferente do que o que elas imaginam, impor desafios e limites é a condição primária para despertar a curiosidade e assim desenvolver no âmago de cada criança a ambição pela superação. Só assim nós vamos conseguir fazer com que as nossas crianças de hoje sejam melhores do que aquelas crianças de outros tempos. Isso, muito obrigada, brigadeiro Alves Maia. Continuamos com muitas perguntas, nosso tempo está quase estourado, mas vamos Cleide, eu quero só agradecer a todos que estão participando. Coronel e brigadeiro, receba os elogios, que está sendo muito. Esse tema educação foi muito bom, né? O pessoal está gostando muito, está interagindo muito. E desde já, obrigado pela participação de vocês. E continue aí, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Mais uma, e eu quero que os dois participem dessa resposta. Vamos lá, vamos interagir aqui. Candice Rodrigues. Ela colocou o coronel, mas eu quero também que o brigadeiro Alves Maia responda essa pergunta. Pai, tanta coisa, a gente só rapidinho. Nosso tempo, O senhor acha que os jovens de cidades do interior têm a mesma oportunidade de jovens de cidade grande? O Enem é justo para ambos os públicos? Brigadeiro Alves. Eu já respondi. A federalização é exatamente aquilo que a gente está propondo para acabar com essa desigualdade, né? Uma criança que é alfabetizada aqui no Distrito Federal, com certeza não deve ter o mesmo desempenho de uma criança que é alfabetizada no interior do Amazonas ou no interior do Pará, né? Então, e por que não é? Porque está sob domínios diferentes. Um prefeito lá do Pará é outro, o prefeito que aqui nem tem prefeito, aqui é o governador do Distrito Federal, mas em outras cidades maiores, em outras capitais, são os prefeitos. Nós temos cerca de 5.700 municípios no Brasil. São 5.700 prefeitos. São 5.700 secretários de educação. É evidente que essas crianças não podem ter o mesmo nível de educação. Ok, muito obrigada. Vou seguir aqui só com essas perguntas, mas eu quero vamos lá, vamos continuar aqui. Cleide, o coronel Átila Maia, depois a gente joga para o brigadeiro, depois a gente joga Já fez uma salada. Os cabelos é tudo branco, né, gente? Mas tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, brigadeiro. O Cláudio está perguntando como o senhor pretende fazer que o Brasil vire um país competitivo em questão de educação. Vamos lá, brigadeiro? Então é o Briganel quem vai falar. Bom, liberado. Cátia está pegando. nós temos todas as condições do mundo para colocar o Brasil no alto desse pódio aí. Todas as condições do mundo. O brasileiro, ele é facilmente
adaptável a qualquer situação. Nós temos diferentes regiões no país, várias experiências podem ser trocadas. Basta que possamos qualificar melhor os professores, pagar melhor esses professores. E no meu planejamento, no meu programa de gestão, eu já vou antecipar aqui mais uma das metas que ainda nem foi publicada, mas uma das coisas que a gente está pensando é uma variação, uma substituição dessa Bolsa Família para alguma coisa tipo Bolsa Estudante. E será assegurado a esse estudante de acordo com a frequência dele e com as notas que ele tenha nas avaliações. E com isso nós vamos estimular cada vez mais as nossas crianças a se empenharem nas escolas. É muito interessante quando a gente está ao vivo, né? A gente vê a participação do nosso público, muitos riram, é isso mesmo. Obrigado, lá. Gente, não tem jeito, desculpa aí, mas o programa ao vivo é assim. É bom que aqui é do jeito que sai, vai embora, gente, sem manipulação. Coronel Afonso, vamos lá. Qual a sua opinião sobre o homeschooling? É a educação em casa? Domiciliar. Olha bem, essa questão do homeschooling, ela é muito discutida. Países mais estruturados, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil também existe em algumas situações. Ela é muito debatida, isso de vez em quando está aparecendo aí na mídia, está aparecendo no Congresso Nacional e tal. Para quem tem estrutura e para quem não tem estrutura de estar presente, por exemplo, aqueles filhos da família Sherman, eles foram educados em homeschooling. Né? Eles estudaram, prestaram os exames, todas as vezes que chegavam aqui, faziam as provas, tudinho, ou até no sistema online, pela internet, e sem problemas. Quanto a isso, eu não vejo problema. Agora, essa é uma carga que a sociedade brasileira não está preparada para o home. Porque eu vejo, no meu dia a dia, no cotidiano, as mulheres reclamando, porque hoje o homem trabalha, a mulher trabalha. Como que essa família vai dar atenção ao filho nessa questão do homeschooling? Que hora? De madrugada? De 11 da noite às 5 da manhã? Não tem a mínima condição. Do jeito que nós estamos montados como sociedade no Brasil, é muito difícil. A outra questão que eu queria aproveitar falando disso, é que o nosso ensino, ele realmente vai privilegiar a resposta ao professor. Ele é muito analógico nesse sentido. Né? Ele não poderia mais ser assim. Ele tem que ser um ensino que valorize o pensar de quem é o protagonista dentro da sala de aula, que é aquele que aprende. Verdade. Enquanto nós não olharmos para o aluno como essencialmente protagonista, nós não vamos ter o resultado que almejamos. Pode fazer o plano de educação que você quiser, criar o sistema educacional nacional que você quiser. Se você não modificar essa maneira de encarar o aluno, de encarar a família na comunidade e de encarar a escola na comunidade, valorizando esses profissionais e esses que aprendem, nós vamos ficar na retórica, não vamos gerar oportunidades, que a pergunta anterior foi para oportunidade. Claro que não tem oportunidade, mas eu provo para vocês que a questão não é estar em uma grande capital. As escolas do Piauí, outras do Ceará, algumas do Rio Grande do Norte, elas estão muito bem classificadas nos exames. Por que será? Será que é um fator de acolhimento, pertencimento, envolvimento? E aquilo vai contaminando os alunos de tal forma. A escola lá do Piauí, os alunos estão saindo direto lá do ensino médio, direto para fazer o curso nas universidades americanas. Fizeram recentemente uma parceria. Olha bem, a sua pergunta, quem fez a pergunta, ela é uma pergunta não fácil. Ela é complexa, que aparentemente
nós tendemos a dizer, você é afastado, não tem a mesma condição de você presente no Rio, São Paulo e Brasília. Eu começo a acreditar que nós temos essa condição sim. Onde está o ponto de inflexão? No método, no envolvimento e no acolhimento. Isso, nós percebemos isso exatamente nessa pandemia, que muitos pais estão perdidos porque despreparo total, e também um pouco dos professores, né? Quem tem crianças em casa passa por essa dificuldade. Eu, por exemplo, de estar acompanhando a minha neta e vejo que ninguém estava preparado. Vamos pegos de surpresa, exatamente, né? Brigadeiro Adjomar, eu também quero que o senhor responda a respeito disso. São muitas perguntas, gente, nosso tempo está estourado. Então a gente iniciou um pouquinho mais fácil, a gente já chegou para 5 minutinhos que estão faltando. Brigadeiro Adjomar. Em relação. O que você foi falar? Não subiu a plaquinha. Ele não lembrava. Você foi falar, ele lembrou. É para encerrar, então vamos encerrar. Acabou. Entende pergunta do Coronel Afonso, do Brigadeiro Adjomar, nosso tempo estourado. Riane, por gentileza, que seja aqui também, que a Luísa está acompanhando a mãe ao vivo pelo Instagram, gente. Olha que chique, que legal. Ela bem presa lá ao celular, né, para você ver como que é a evolução tecnológica. É isso mesmo, eu estava ali me coçando, vocês falando da educação aí em casa, né? Luísa tá vendo, gente. Já tem 3 anos, toda sexta-feira tem que ir buscar as atividades da semana, onde tem os vídeos do que ela tem que fazer e depois a gente tem que fazer com ela. Aí entra a questão, que horas que a gente vai fazer isso com ela? Porque a gente está trabalhando em home office. Então, só sobra a noite, né? Aí à noite a gente tem que correr e fazer com ela a atividade. Mas ela tá adorando, eu vou te dizer, viu? Porque criança, né, gente? Idade do preço. Bem, eu não tive a mesma experiência de Riane, porque os professores da escola da minha neta, não tenho que colocar o nome, não mandaram as aulas simplesmente com vídeos. Eles entram online e a minha neta está na escola o dia todo, tempo integral, mas a mãe sai às 7 horas da manhã e só volta às 20 horas. Quem acompanha? Ninguém, infelizmente. Bem, então vamos tocar nesse assunto, tem muitas receitas por aí, né? Brigadeiro Adjomar, e daí educação em casa? Estamos preparados? Olha, eu concordo plenamente ali com o que o Afonso colocou, mas o que é preciso a gente colocar na cabeça? É impossível avançar, progredir, sem mudança. E aqueles que não estiverem prontos para mudar suas mentes, seus pensamentos, jamais, em hipótese alguma, poderão promover o progresso a quem quer que seja. Então nós precisamos sim mudar, precisamos abrir as mentes, abrir os corações para receber novos ensinamentos. Precisamos pensar em novas possibilidades, porque sem essa possibilidade nós vamos continuar neste buraco que estamos. É isso mesmo. Precisamos estar preparados. Bem, gente, a plaquinha já subiu ali, tempo esgotado. Eu quero agradecer imensamente ao Brigadeiro Adjomar e quero sugerir que voltemos com o mesmo tema, porque tivemos muitas perguntas, tem muita pergunta no Instagram também. Eu quero dizer aqui, é Pedro Farias, Portugal, é isso? Mandou várias perguntas. Pedro, infelizmente, não consigo ler mais nenhuma. Mas podemos voltar depois, Brigadeiro Adjomar e Coronel Afonso, com o mesmo tema, a educação? Ok, eu fico muito lisonjeado que as pessoas participem, que tenham tantas perguntas. O tema, para mim, e creio que para todos os senhores e senhoras, é muito interessante, ele é apaixonante. E por isso não conseguimos resolver até hoje, porque além da motivação política, falta em grande parte a motivação cívica de nós, o povo, exigindo essas mudanças estruturais e estruturantes na educação. Eu estou muito feliz. Responderemos as perguntas no próximo programa e agradeço a audiência de vocês. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Coronel Afonso. Brigadeiro Adjomar.
Eu agradeço a todos aí que estão nos acompanhando, a todos que nos brindaram com as suas perguntas, com o seu tempo. Agradeço aos participantes aqui que comigo estão dividindo esse espaço. E, mais uma vez, deixo o meu sentimentos, o meu conforto às famílias que perderam essas 26 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. É um fato lamentável. Sim, verdade. Agradeço imensamente pelas minhas duas que estão aqui, da opção 10, Eliane Martins e Kátia Monteiro. Kátia? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Continue participando, se inscreve lá no YouTube, que a opção 10 agora é o YouTube, tá bom? TVN Brasil também, estamos todo mundo junto e misturado. Kátia, qual é esse canal do YouTube? Como é que as pessoas identificam? Eu mesmo não sei. Vamos lá, brigadeiro. A gente está mandando, quem acompanha a gente no Instagram, a gente sempre está colocando o link lá, mas quem não sabe é só ir lá no YouTube, na página do YouTube, colocar opção 10, vai aparecer, e colocar TVN Brasil, que vai aparecer. Ao vivo. Tá bom? Ao vivo, gente, ao vivo e a cores. E tem que se inscrever no canal? Sim, tem que se inscrever. Aperta lá o sininho, tem um sininho lá, gente. Aí vocês apertam lá no sininho lá que vocês vão ser inscritos no canal. Eliane Martins vai ensinar tudinho aqui agora de YouTube e Instagram. Vamos, Neida. Vamos lá, gente. Para você que ainda não nos segue, opção 10 no Instagram e no YouTube, opção 10 com Cleide Argenta. Então aproveito para pedir para vocês aí já se inscrever no nosso canal, dar aquele like para fortalecer, até porque a gente faz com todo carinho, né, esse trabalho para vocês. E aproveita e aciona o sininho, porque sempre que tiver novidade, você vai ser notificado. Então vem com a gente que você não vai perder não, só você ganhar. Gente, eu quero agradecer a nossa assessoria. Opção 10 agora tem assessoria. Dani, um beijo, querida, por estar aí juntinho com a gente, tá? Alcomatias Assessorias. Quero agradecer também aos nossos cantores mirins, agradecer a vocês que participaram da enquete lá no Instagram na opção 10. Um beijo para Manu, um beijo para o Luanque e um beijo para o Marcos. Empatou, gente, vai que a gente leva todo mundo. O coração da gente é grande, né? Isso, e outra coisa, vamos agradecer também a GF Espaço e Beleza. A Geisa, a Glaucia, um beijo. Hoje cuidou da gente, cuidou do cabelo, cuidou da make, meu e da Cleide, cuidou das unhas. Obrigada, meninas. Elas estão assistindo a gente. Um beijo para vocês. E a GF também, Semi-Joias, gente. Ó, quem quiser essas joias maravilhosas, é só seguir lá. GF Semi-Joias no Instagram. Beijo e saúde para Muito todo mundo. obrigada a todos que participaram conosco no YouTube da TVN Brasil. Agora também já tem gente no YouTube da opção 10, no Instagram. Agradeço imensamente. O tema da semana que vem: amor e sexo. Sexo e amor. Nos acompanhe, hein? Opção 10. A sua melhor opção. Voltaremos em breve com o tema educação, porque afinal de contas não podemos deixar com que o nosso público fique sem respostas. Muito obrigada e uma boa noite. Até quinta-feira, às 20 horas, pela TVN Brasil. CCI, Centro de Criatividade Infanto-Juvenil, dando de conhecimento, conheça os benefícios disso. Fala amor e sexo, aí os oficiais saem da cena.